Daniel 12, são muitas as emoções. Eu amo essas figuras, que me ajudam a entender o que está acontecendo no texto. Nós temos aqui uma ampulheta, isso é uma ampulheta, né? Sim. A palavra, né, um gráfico da palavra, a guerra entre Miguel e o dragão. Aqui nessa ponta de cá, tem um dragão aqui embaixo, e o Miguel... Não tem ganso nenhum, pelo amor de Deus. Não vamos falar asneiras para não sair na câmera e ninguém saber que você está falando isso. Isso é um dragão, isso é um anjo, ó, tá aqui. Ok. Sem comentários, por favor. E aqui você tem aquela situação em que eu falei para você que tem dois santos ou anjos, que Daniel vai chamar de santos. E um santo, por favor. Eu não mostro mais figuras se for dar esse auê todo. Me poupe. Tem dois santos, um conversando com o outro. E Daniel está ali recebendo a revelação e um santo fala, mas quanto tempo dura? E aí o outro responde para Daniel, que devia ter feito a pergunta e não fez. A resposta é essa. Ok? Vamos a Daniel 12. Então, já sabemos que Daniel 2, nós tivemos a estátua de Nabucodonosor com a sua interpretação, como diz o Reggie Kelly, né? É uma parada é um desfile de nações e de impérios, de bestas. Junto com Daniel 7, em que nós vemos essas identidades batendo, esses impérios batendo. Analisamos um pouquinho aí a história de Daniel 9, em que ele nos dá 70 semanas de Daniel, e a última semana, que é o que a gente está olhando aqui para a nossa cronologia. Daniel 11, nós vimos a guerra do rei do norte contra o rei do sul, atravessando Israel, e o rei do norte, desse rei do norte, um deles vai ser o anticristo. E aí a gente chega em Daniel 12, pegando o gancho de Daniel 11, ok? Uma coisa está engatada na outra, não pode ser divorciada. Ele começa Daniel 12 assim. Nesse tempo, que tempo ele está falando? No tempo dessa guerra de Daniel 11, do capítulo anterior. Faz de conta que não tem uma interrupção de capítulo aqui. E ele vai descrever o tempo da angústia de Jacó, que é o tempo da grande tribulação. Nesse tempo, os eventos de Daniel 11, se levantará o arcanjo Miguel, que é o príncipe de Israel. Ele é o anjo, o arcanjo principal que protege, que guarda, que manda nas coisas nas dimensões do espírito para Israel, para a proteção de Israel, profecia de Israel e tudo mais. Versículo 1 diz assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que protege os filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, como nunca houve. Nunca houve um tempo como esse, desde que há nação até aquele tempo, o tempo desses eventos que estão acontecendo em Daniel 11. Nunca aconteceu isso antes. Mas nesse tempo livrar-se-á o seu povo, todo aquele que se achar inscrito no livro da vida. Então vamos lá, não está escrito da vida, está escrito só livro. Existe toda essa movimentação de tribulação, uma aliança foi firmada, foi fortalecida com muitos, há uma construção de um templo, há uma violação dessa aliança, há uma interrupção, certo? Daqui para frente, nós temos o que se chama a grande angústia de Jacó. É o tempo da grande tribulação, que está centralizada em Jerusalém e em Israel. Mas olha só o que o texto diz. Nunca houve isso antes, ok? Então isso realmente não aconteceu, depois disso nunca mais vai acontecer também. Diz assim: livrar-se-á seu povo. Lá em Jeremias diz que haverá grande angústia de Jacó e Jacó será livre dela. Ou seja, vão passar um grande aperto, uma grande prensa de azeitonas, mas Deus vai enviar o socorro, porque esse é o momento em que eles não perderão o tempo da sua visitação. Quem? Os que se arrependerem. Não tem como
os judeus, Israel não tem como ter salvação sem reconhecer o seu Messias. Não há salvação fora de Jesus. Cristo morreu por nós, por eles, por todos. Ninguém vai ser salvo sem Jesus. Mas eles vão entender, vai chegar um momento em que eles vão saber, cara, nós perdemos o tempo da nossa visitação lá atrás. Esse realmente era o nosso Messias. E eles vão reconhecer nesse tempo aqui. Lembra que quando nós vimos em Apocalipse, a mulher, ela foi alimentada por Deus 1260 dias e tempo, meio tempo no deserto. Esse é o tempo em que eles fugiram, junta aí Mateus 24. Quem estiver na Judéia, quando acontecer a abominação desoladora, fuja. Eles vão fugir, Deus vai protegê-los nesse êxodo, o êxodo dos últimos dias, e eles fugirão para o deserto, serão protegidos por Deus ali. Esse é o momento em que eles estarão sendo ministrados, os que saíram fugidos da Judéia. Os que estão ainda espalhados pelo mundo estarão sendo ministrados por todos os cristãos que estão pregando, pela igreja que está ministrando, pela igreja que está anunciando, está alertando, está pregando. E por anjos que vão rodar o globo, como nós vimos em Apocalipse 14. Versículo 2: muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo. Aqui nós temos a primeira ressurreição. Deus já está descrevendo a ressurreição dos mortos. Quando acontece a ressurreição dos mortos? Na vinda de Jesus. A segunda vinda, ao brado do anjo, o clamor da trombeta, todo olho o verá, Israel se lamentará, porque vai olhar e falar, meu Deus, era ele mesmo. Os mortos ressurgirão primeiro, depois os vivos serão transformados e todos serão reunidos com ele nos ares. Acontece o arrebatamento. Então aqui ele já está descrevendo, após o tempo da angústia de Jacó, no fim da grande tribulação, vem Jesus e acontece a ressurreição dos mortos. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, porque ressuscitarão ou serão transformados. E os que há muito ensinam a justiça refulgirão como as estrelas sempre e eternamente. Aleluia! E aí Daniel está diante desse cenário, ele viu todas essas guerras, viu o tempo da angústia de Jacó, viu que haverá salvação e livramento. E aí o anjo fala para ele, mas tu, Daniel, fecha essas palavras e sela esse livro até o tempo do fim. Não é para agora. Muitos correrão de uma parte para outra, muitos vão mudar bastante de ideia, muitos vão viajar bastante, o conhecimento vai se multiplicar e as pessoas vão vacilar. Há muitas interpretações para os que vão e correm para muitos lugares, né? Essa é uma delas, que as pessoas mudam de ideia toda hora. Eu estou aqui num dia, eu estou aqui no outro, somos como vacilantes, não temos uma rocha firme, não temos um Deus firme, muda de ideia a cada 3 minutos. Mas a palavra não muda. Então eu, Daniel, olhei e vi 2 outros, um desse lado, à beira do rio, e outro do outro lado, à beira do rio. Então ele está vendo, está o ancião com ele, ali o anjo com ele, aí ele vê outros 2, e um conversa com o outro. Versículo 6, um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quanto tempo haverá até o fim dessas maravilhas? E aí, ao invés de responder para quem perguntou, ele vira para Daniel e fala a resposta. Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a mão esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente. Lembra da cena de Apocalipse 14, que tem um anjo com um pé no mar e um pé na terra, e ele levanta a mão direita e jura pelo Deus do céu. E aí ele traz a palavra do mistério que se cumpriria no toque da 7ª trombeta. Esse daqui está quase no mesmo lugar, fazendo quase a mesma coisa, ele levanta as 2 mãos aos céus e ele diz: depois de um tempo, quando vai acontecer tudo isso? Todas essas guerras, essa ressurreição, essa angústia de Jacó. Depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo. E quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Mas esse texto não está relacionado com o de Apocalipse? Sim, lógico.
Por que não estaria? Falei alguma coisa que diria que não estaria? Sim, a diferença é que num texto ele levanta as duas mãos e no outro texto ele levanta uma mão. Eu não sei se ambos os profetas viram a mesma cena, foram levados para o mesmo momento no tempo e um descreveu de um jeito e outro de outro, ou se são dois momentos diferentes. Não sabemos, mas é muito parecido o momento aqui. O X da questão é a mensagem que cada um vai trazer. Daniel acrescenta aqui, ele traz uma questão de tempo, e o anjo, lá com João, traz a finalização de um mistério que se cumpre na 7ª trombeta, o que é muito importante. Então você junta o tempo que... Tempo, tempos e meio tempo, são 3 anos e meio. E a 7ª trombeta está ali no fim desse tempo, mas nem tanto. A gente vai ver que tem uma extensão de tempo aqui. A cronologia, ela realmente é um quebra-cabeças daqueles de 3.000 peças. Com muito reflexo de céu aqui, na água também o reflexo do céu aqui embaixo. Você não sabe onde está o céu, se está em cima, se está embaixo no reflexo da água. Mas a gente vai chegar lá. E quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Então haverá muita perseguição, muito martírio. O poder do povo santo pode ter algo a ver com o templo, ou algo a ver com Israel, pode ter a ver apenas com os santos, com o martírio. Perceba apenas a linguagem que está aqui, onde está na cronologia. E Daniel, muito sincero, ele diz assim: eu ouvi, mas não entendi. Deus abençoe Daniel pela sua humildade, né? Olha, eu ouvi, mas eu não entendi. Por isso aí eu perguntei, então, qual será o fim dessas coisas? Porque o cara lá perguntou, você me respondeu, eu não entendi. Como assim? Aí ele responde de novo: Daniel, vai. Essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Daniel, você não vai entender mesmo, mas escreve direitinho aí. 10. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Quem vai ficar na ignorância? Os ímpios. Quem vai saber o que está acontecendo? Os sábios. Senhor, quero ser um sábio, faz de mim uma pessoa sábia, me dá a revelação da tua palavra em nome de Jesus. Lembrando que aqueles que foram purificados e embranquecidos eram aqueles que estavam sendo perseguidos, aqui atrás no texto, né? Não esquece desse contexto. Versículo 11. Aqui está a nossa chave da cronologia. Espera, não olha aqui ainda não. Pode olhar. Desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado, quando que foi tirado o sacrifício contínuo? Lá na abominação desoladora. Aqui na minha Bíblia está assim: desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1.290 dias. Então, do meio da semana para o fim, tem 1.290 dias. E Daniel perguntou, qual será o fim dessas coisas? Versículo 12. Bem-aventurado o que espera e chega até 1.290? Não. 1.335. Tem um tempo para frente ainda. Qual será o fim? Tem um fim, alguma coisa acontece a 1.290 dias. Mas tem mais alguma coisa além disso. Mas Daniel, fica em paz. Vai até que chegue o fim. Você vai repousar, vai dormir, vai morrer. E no fim dos dias, você vai ressuscitar para receber a tua herança. Aqui como estava no início do 12. Vamos colocar isso aqui na nossa linha do tempo. Dava tempo, né, da gente ter lido Daniel 2 e 7. Se der, a gente volta. Quanto tempo haverá até o fim dessas maravilhas? Está lá em Daniel 12, 6. Um anjo pergunta para o outro. Ou seja, depois dessas guerras, que acabam com a abominação desoladora, quanto tempo tem? Aí o anjo jura e fala, 1 tempo, tempos e meio. 3 anos e meio, mais ou menos. Né? Depois a gente vai entrar nos calendários para ver
a grande discussão dos calendários. Depois do tempo, aqui está a resposta. Depois do tempo em que o contínuo for tirado, meio da semana, e posta a abominação desoladora, são 1.290 dias. Então, da abominação desoladora até o fim, algum fim, tem 1.290 dias, certo? E aí, esses 45 dias vão nascer já aqui. 12:12. Bem-aventurado o que espera e chega até 1.335 dias. Então, nós temos 1.290 dias e 1.335 dias. Aleluia, porque o fim, para alguns, é 1.290. Mas a diferença entre 1.335 e 1.290 são 45 dias. Tem algum período de 45 dias depois do fim dos 1.290 dias. E levando em consideração que nós estamos olhando aqui o calendário lunar, sem a influência do calendário solar, e não existe calendário viável sem os dois. Ok? As pessoas chegam para nós e falam assim, mas o mês hebraico não é como o mês gregoriano. O mês bíblico ele tem 30 dias. Não tem só 30 dias, tem 29 também. Como você tem um ano de 1.260 dias? Não tem. Ou como você tem 3 anos e meio de 1.260 dias? Não existe. 1.290 dias, quem sabe, é o mínimo. Mas você não pode contar meses lunares. Esqueceu das estações? Não pode esquecer das estações, porque nós temos a profecia da cronologia das festas que tem a ver com colheitas, e as colheitas demandam as colheitas demandam o solar, demandam o gregoriano, porque nós precisamos de 4 estações que vão depender do sol, não da lua. A lua, ela fica faltando tempo. Não sei o que aconteceu quando Adão caiu, não sei o que aconteceu durante o dilúvio, alguma coisa muito grande aconteceu com a terra e ela saiu do prumo e nada bate. E hoje nós vamos dar uma olhadinha nos calendários, que a gente vai entender. Aí na sua apostila, na página... Eu acho que tem um quadro antes dessa 19, que está na 16. Esse é o quadro da 16. Na parte de baixo da 16, que eu acho que eu não coloquei para vocês aí na internet. Nenhum. Vou ficar devendo esse. Mas você tem aqui, você pode tirar o print da tela, né? Nós temos, vamos desenhar então, que às vezes pode ser complexo isso daqui. Eu, como matemática é uma área que está difícil para mim, eu tenho que desenhar tudo 3.000 vezes. Muito bem, nós operamos por um ano de um calendário gregoriano, certo? O calendário gregoriano está aqui desse lado esquerdo. E o calendário hebraico está desse lado aqui, ok? O calendário gregoriano tem, em um ano, tem 12 meses. Esses 12 meses têm de 28 a 31 dias. Na verdade, ele tem de 30 ou 31 dias. E, por uma disputa política entre imperadores, o Júlio César e o Augusto, um estabeleceu o mês de 30, julho, e aí o outro decidiu que o mês dele, que era agosto, tinha que ser maior do que o outro. Então, ele falou que o dele tinha que ter 31, e na hora das contagens todas, ele roubou do fevereiro um dia para colocar no mês dele, para não mudar tudo. Super científico, super científico. E então os meses acabaram com 30 dias e 31 dias, eles desconsideraram completamente o calendário lunar, era para facilitar. Nós temos 365 dias, 366, num ano, num ciclo solar com as 4 estações, vamos dividir em 12 meses mais ou menos, aí vai dar 30 dias, 31 dias, aí um foi lá, roubou, ficou 28, tranquilo, tá tudo certo. A cada 4 anos eles compensam esse dia que faltou lá em fevereiro. E ficou tudo certo e a gente herdou esse calendário até hoje. Aí a gente vai estudar a Bíblia e descobre que o mês lunar, o ciclo lunar é de suma importância para Deus. Mas Deus não está jogando fora o calendário solar, porque o calendário lunar não anda sozinho, ele precisa do calendário solar. O que Deus tem é um calendário lunisolar, é uma mistura dos dois.
E então nós temos no gregoriano um ano com 12 meses, 365 dias. Esse é o número de dias, 1277,5. Todo ano nós temos esse número de dias. Lembrando que tem uma fração aqui, que essa fração vai ser compensada a cada 4 anos. Ok? Eu acho que essas frações não existiam no Éden. Eu acho que ali, né, no dilúvio, alguma coisa na Terra saiu do prumo, e aí a gente começou a ter que fazer compensações. Agora, no calendário lunar, ou hebraico, ou lunisolar, o que acontece? Que também não é o calendário rabínico, que aí é uma outra problemática. Vamos ficar no simples aqui. No calendário lunar, vamos dizer, você tem um ano, e você tem meses que duram 29,5 dias. Não dá, né? Não dá para ter 29,5, então ou ele tem que ter 30, ou ele tem que ter 29. Então você aumenta ou diminui esse meio ponto aí. E então nós temos meses de 29 dias e meses de 30 dias, como você vai ver aqui. Isso aqui vocês já têm, a maioria de vocês. Quem não tiver, tem na internet. É o calendário lunisolar que está na página 20. É uma página que não tem número. É isso aqui que está para vocês aí em PDF. Ok? Quem não tem a apostila, quiser pegar um aqui, venha buscar. Ok. E então nós temos um ano, 12 ou 13 meses. Só que esse ano ele tem, olha quantos dias tem o ano, 354, muito abaixo das 4 estações do calendário solar, e 384, muito acima, né, que deveria ser, aqui ó, 365. O que a gente faz então? Precisa fazer um monte de compensação, né? Se um calendário compensa aqueles meios pontos a cada 4 anos, o calendário lunar precisa compensar a cada 2, 3 anos, um mês inteiro. Mas ele não perde o ciclo lunar. Então ele tem 4 ciclos, né? O ciclo lunar são 4 fases da Lua, no geral, a cada mês. O mês começa na Lua nova, termina na Lua cheia para nova. Faz o ciclo completo dos seus 28, 29 dias. Mas aí, como vai ficar faltando para completar as estações do ano, a cada 2 ou 3 anos, dependendo do número de dias, porque tem mês que tem ano com 13 meses e ano com 12 meses. Dependendo do ano, você compensa acrescentando mais um mês inteiro, que é o Adar 2, que a gente chama. Ou Adar 1, tem gente que fala que é 1 que é acrescentado. Enfim. O que mais nós precisamos saber aqui? Os meses e os dias dos meses. Então, você tem essa variação em 3 anos e meio. 3 anos e meio. Fui lá e contei 3 anos, 3 anos, 3 anos, 3 anos, 3 anos, 3 anos, nesse calendário aqui, para ver mais ou menos quanto dava 3 anos e meio num período de 7 anos, 10 anos. E aí eu vi que a cada ano eu tinha 354, 355, 384 dias. Nunca batia com o calendário gregoriano. Aí eu falei, bom, deixa eu ver os 3 anos e meio. 3 anos e meio, eu posso ter 43 meses, nunca tem 42 meses. Posso ter 43, pode ter 43,5, pode ter 44. E quantos dias? 1269, 1270, 1284, 1285, 1300. Ufa, um número conhecido, mais ou menos, nem tanto. O que eu quero aqui? Eu quero 1260, eu quero 1290, eu quero os dias que estão na Bíblia. Eu não vou achar esses números. Ou seja, quando Deus nos mandou contar 42 meses, ele falou, pega o seu calendário lunar e vai lá, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, porque aí você vai saber o tempo certo. Aí você vai pegar um outro calendário e você vai contar os dias. 1 dia, 1000 dias, 1200 dias, 1260 dias. Puxa, cheguei no fim desse. As 2 testemunhas acabaram o seu testemunho. Eu não sei nem quando começar a contar esse negócio. Mas normalmente você começa a contar desde a abominação desoladora. Ok? Mas,
Por que isso é importante? Porque quando a gente vai estudar a escatologia, você vai achar muitos professores que estão falando, não, você só pode contar o calendário hebraico, é diferente, mas não fecha. Tem que ter os dois, você tem que ter as estações do ano, você tem que ter colheitas, você tem que ter o calendário solar junto. Lembre-se disso quando você for fazer a sua cronologia, ok? Eu não tenho uma resolução para isso, mas eu sei que nós precisamos prestar atenção nas diferenças. E então vamos entender um pouquinho sobre os calendários, já que a gente está aqui. Qual é o calendário que nós usamos hoje? Nós usamos um calendário que tem fases da Lua, mas que não leva em consideração as fases da Lua. Temos um calendário regido pelo Sol e temos um calendário em que as estações são importantes, certo? O calendário internacional atual é o calendário gregoriano, ele é baseado no calendário solar. O calendário solar, no calendário solar nós temos um ano igual a 365 dias, com base na translação da Terra. Isso é a translação da Terra. Ela dá voltas em torno do Sol. E ela tem um eixo, e ela também dá voltas cada dia no seu próprio eixo, que tem 24 horas. As estações juntam essas duas coisas, essa rotação em torno do Sol, enquanto ela gira em torno de si mesma. E aí você tem as estações do ano. Então, são 4 estações do ano, em meses de 30 ou 31 dias. Como funciona o calendário lunar? Só o ciclo da Lua. Nasceu, morreu, acabou. 29 dias e meio, né? E aí você fica lá, com aquele meio flutuando. Seus 12 meses vão ter arredondados ou 29 ou 30 dias e não existem estações, porque fica fora do prumo em algum momento, não tem como ter estação. Qual é o calendário bíblico que Deus quer que nós usemos? E a gente vai ter que se virar nos 30 para entender como acontece isso quando chegar a hora. Nós vamos ter de lembrar de olhar para a Lua, se a gente conseguir enxergar o céu. Se não conseguir, você já imprime os mapas da NASA com todos os ciclos lunares. Quando o cara fortalecer a aliança, você já vai lá, entra na internet, já imprime tudo por 7 anos, 8 para ter segurança, completos. E aí você pega os seus calendários de papel e começa a marcar dia 1, 2, pega um relógio lá que não precisa de eletricidade, que não precisa de bateria, ou você tem todas as baterias, que não vão morrer com aquele bomba eletromagnética, sei lá como é que chama, esse trem aí que alguns de vocês sabem, e vai funcionar para você poder contar o tempo, se você sobreviver, aleluia, grossa. Se você não sobreviver, você deixa de herança para alguém que vai sobreviver. Então, nesse calendário nós temos tudo funcionando. Nós temos um ano de 365 dias, nós temos a rotação, nós temos ainda dia e noite, e nós temos o ciclo da Lua que nós vamos acompanhar. Porque aí a gente consegue plotar os 42 meses, os 1.260 dias, os 1.290 dias, e ainda contar os 1.335 dias. Tudo isso entra na cronologia da escatologia. Tem que saber entender tudo isso. Depois você põe lá para escutar o áudio mais devagar. Não tem, né? No WhatsApp ele só acelera, não desacelera. E então, vamos dar uma olhadinha como é que funciona esses 43 ou 44 ou todos esses dias aqui nesse página 20 aí, que vocês conseguem pegar aí na internet. Eu fiz isso daqui no ano de 2015, mas eu acho que eu ensinei a primeira vez em 2018, 19. E eu nunca fui além de 2030, porque eu não conhecia a Agenda 2030 ainda. Não existia, eu acho, sei lá, ou não estava no meu radar. E até hoje eu não tive tempo de atualizar a bendita da tabela. Então, para vocês que são matemáticos de plantão, já aproveita e já checa para ver se tem algum erro. Porque eu me lembro que eu tinha achado um erro uma época e eu não lembro agora se eu corrigi o erro ou não. Mas tem que ver se está igual a desse daqui. Se tiver igual a desse aqui, eu não corrigi aqui também. Se tiver diferente, eu corrigi. Mas não importa. O importante é que a gente entenda essas diferenças e na época vem. Eu peguei aqui os calendários todos. Peguei os ciclos da Lua lá na NASA. Peguei
todos os anos, quando o mês lunar tinha 29 dias, quando tinha 30 dias, em todos esses anos aqui. E aí agora eu vou contar, vamos dizer que eu tenha 3 anos e meio, vou contar quantos dias tem de 2021 e 22. Vamos dar 3 anos e meio aqui, vamos ver quanto que dá? Então eu peguei nessa tabelinha, você que vai me ajudar a corrigir, deixa eu te mostrar o que eu fiz. Primeiro você vai corrigir, você vai checar para mim essa informação aqui, ó, de cada mês. Primeiro você vai checar tudo isso. Aí você vai checar se de fato esse ano tinha 13 meses, ou 12 meses, ou 12 meses. Aí você vai fazer a conta de quantos dias tem esse ano de 13, esse ano de 12, esse ano de 12. Aí você vai entender que você também precisa ver que ano que Deus está usando. Se o início do ano é em Aviv, na Páscoa, ou se você está usando o calendário do início do ano lá em Trombetas, no Rosh Hashanah judaico rabínico. Faz diferença, porque você vai começar a contar o ano em setembro, ou você vai começar a contar o ano em abril. Faz diferença, né? É um negócio mais complexo do que a gente imagina. E aí, depois que você checou todas essas informações, você vai ver se os meus 3 anos e meio estão certos. Se eu tenho quantos meses está certinho e quantos dias eu tenho. Então, essas foram as minhas contagens. Eu não gosto de mexer com número, então só Deus sabe se um dia eu vou corrigir isso ou não. Mas vamos por alta. Quanto tempo nós temos nos primeiros 3 anos e meio, de 2021 até 2024? Nós temos 43 meses e meio. Não temos 42 meses, nesse período de tempos e meio tempo, que a gente acha que são 3 anos e meio, ok? Temos 1.285 dias, não temos 1.260, nem 1.290, nem nada, né? E se eu pegar 6 meses depois, como é que vai? 43 meses, 1.270 dias e meio. 43,5, 1.285. Mas eu estou indo de ano em ano, né? Você está vendo que eu estou começando o meu ano sempre em Aviv. Talvez mude se você começar em Etanim, que é Tishrei. Porque para mim, Deus mudou o calendário lá em Êxodo 12, então eu uso esse calendário. Mas para você ser um super cientista, você precisa fazer todas as possibilidades e fazer uma planilha e mandar para mim. Fica a dica. O Natal está chegando, seria um presente muito bom. Mas eu tenho que entender tal que você fez, por favor. De 2024 até, sei lá, meados de 2028, 43 meses. Olha, tem um período mais curto aqui. E cheguei ao meu fim? Não, tem mais um pouquinho. Tem mais um pouquinho. Como eu não tinha na tabela, não sei quantos dias vai dar. Mas enfim, vocês estão entendendo a complexidade dos calendários. E o que é mais simples para nós, ou para quem estiver aqui nesse tempo, é o que eu sugeri. Baixa os calendários das fases da Lua por 10 anos, tenha isso em papel, impresso, e tenha lá os seus calendários todos para você ir contando os dias. E ore para você saber quando é dia e quando é noite. Né? Não vai bastar começar a contar da abominação desoladora. Vai! Porque tudo é contado da abominação desoladora. Eu só fiz esses 7 anos porque eu já fui aproveitando, não sabia quando ia começar, nem a semana tribulacional, nem quando. Então fui indo. Por quê? Porque eu fiz isso antes de 2017. Ensinei a primeira vez em 2018. Mas eu já tinha antes, porque 2017 era o ano X, o ano D, né? O ano em que tudo aconteceu. Todas as gerações culminaram em 2017, no sinal da mulher de Apocalipse 12. Então eu falei, daqui para frente eu preciso saber muito, mas eu não imaginei que tinha que ir além de 2030. Eu tenho que ir até 2032. Então, por favor, você que vai me ajudar e vai crescer, aumentar, faz até 2033, por gentileza. Já põe lá num programinha no computador, que é só colocar o ano e ele já completa o resto. Você que é programador, é só fazer o que é um algoritmo. Eu já ouvi tanto falar de algoritmo esses tempos, né? Não sei porquê. Então, eu tenho certeza que alguém consegue fazer o que eu fiz em 1 ano, alguém consegue fazer em 2 dias. Né? Além da pesquisa, botar toda a informação no computador e aí deu. Então, eu tenho aqui a compilação, que eu acho que é o que vocês têm aí. O de vocês é esse daqui, tá?
com essas conclusões que vocês vão fazer a gentileza de corrigir para mim. Com certeza alguém vai falar, você não levou em consideração isso e aquilo outro. Pois é uma mente simples aqui. Não confunde muitas coisas.